Vamos aguardar os nossos irmãos irem se acomodando. Amados irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao 21º caso de desencarnação, porque são 5 casos, mas serão muitas essas palestras. Nós estamos nem perto de terminar. Na realidade, nós estamos nem na metade. E por que isso? Porque nós transformamos cada caso em um grande estudo. Uma das coisas mais belas do Espiritismo é nos trazer, ao contrário, é nos trazer as evidências seguras da vida após a vida. Nós vamos conhecer hoje particularidades interessantíssimas sobre o processo de desencarne e o que acontece logo após ele. Eu gostaria de saber, aqui dessa sala, quem é que estava presente na última palestra sobre esse assunto. Levanta a mão, por gentileza. Ok. Então, só um minutinho que tem um fio aqui. Eu vou precisar dar conta dele antes que eu passe um embarrassment. Muito bem. Não quero cair na frente de ninguém. Não é? Muito bem. O que nós vamos fazer é o seguinte. Na última palestra sobre esse assunto, nós trouxemos um vídeo absolutamente tocante, lindíssimo, e que está disponível no YouTube, que chama-se A Desencarnação de Dimas. Sinceramente, é um dos vídeos mais lindos que eu já vi. É algo que eu ouvi comentários de várias pessoas que eu vi no dia seguinte, porque na terça-feira nós temos cursos aqui em nossa casa, e eu ouvi comentários impressionantes, e, sinceramente, foram coisas que realmente bateram com o que eu estava sentindo. Eu passei vários dias com aquela sensação das emoções da palestra em si. Realmente nos toca profundamente. Então, eu recomendo a todos a que assistam esse vídeo. Eu estou ouvindo mentalmente algumas pessoas perguntando por que não mostra o vídeo de novo. Nós vamos fazer isso no final de todas essas palestras. No entanto, a minha referência a esse vídeo é porque nós vamos estudar especificamente a desencarnação de Dimas em detalhes. Então, uma questão de perspectiva é sempre muito importante. Nós ficamos tristes quando as pessoas que nós amamos partem para a vida espiritual, sim ou não? Sim. Com certeza. Mas o contrário também é verdadeiro. E eu gostaria de trazer para vocês aqui realmente uma noção muito interessante. Esse vídeo ele é um excerto do filme Nosso Lar. E agora sim eu pediria só para desligar a luz, mas depois a gente acende de novo, ok? Muito bem. Esse é o momento em que a Dona Laura, uma personalidade central na história de Nosso Lar, vai voltar à Terra, vai reencarnar. Ela é a mãe de um dos enfermeiros, que, na realidade, foi um enfermeiro direto, o assistente direto de André Luiz, em Nosso Lar, o enfermeiro Lísias. Então, eles reencarnados... Veja, os nossos parentescos no plano espiritual são relativos, não é? Mas Nosso Lar está muito próximo à Terra. Existem espíritos de imensa luz vivendo em Nosso Lar. E a Dona Laura é uma dessas pessoas. Mas o Lísias tem uma relação afetiva muito, muito próxima em relação à Dona Laura, em termos de vida na Terra. Não é? Ele é um espírito extremamente evoluído também, já
pelo tempo, já deve estar quase que desencarnando, porque ele estava para reencarnar também. Então, o nosso lar tem quantos anos? Uns 40 e poucos anos? Muito mais, né? Quando foi escrito o nosso lar? Em 1940, 50? Bom, então ele já está se preparando para retornar, né? Ainda moço, né, para os padrões de hoje, porque a questão de uns 50 anos atrás, uma pessoa com 70, 80 anos era considerada realmente imensamente idosa. Hoje, mais não, a média de vida subiu demais em função do avanço da medicina. Então, hoje, pessoas com 70 anos, com 80, com saúde, têm uma vitalidade incrível, estão fazendo aí, agindo e atuando em grande conta. Um dos exemplos mais fascinantes do poder da vitalidade espiritual, do que a pessoa tem realmente condição de realizar, nosso irmão Divaldo Franco, um grande expoente do movimento espírita atual, com 90 anos ainda viajando o mundo inteiro fazendo palestras. Incrível. Todo ano que a gente vê o Divaldo, a gente pensa, essa é a última vez, mas não é, continua, impressionante. Muito bem. Então, vamos aqui. Eu vou pedir auxílio do nosso assistente espiritual lá, do outro lado da sala, porque talvez o som esteja com necessidade de ser alterado. O vídeo é rapidíssimo, é questão de menos de 2 minutos. Então, o que vocês estão vendo agora é o pavilhão da reencarnação. Pavilhão da reencarnação? Então, as pessoas, quando vão reencarnar, elas entram num processo de transformação do seu perispírito. O seu perispírito tem... o perispírito é plástico, ele é o nosso corpo espiritual, mas, durante 9 meses, o espírito está se preparando para reencarnar e vai perdendo a consciência espiritual. Na realidade, o espírito vai entrando no estado de coma, porque ele realmente vai gradativamente esquecendo tudo. E há uma alteração física do plano espiritual, do corpo físico espiritual. Nossa, essa luz acendeu sozinha, vocês viram? Que coisa impressionante! A energia dessa sala. Então, a alteração física do corpo espiritual, ele vai diminuindo de tamanho, porque o corpo vai ser pequenininho, vai ser o corpo de um bebê. Mas o espírito, apesar de ser um espírito antigo, ele vai perdendo a memória para que ele comece a reencarnação como uma página em branco. Com o seu subconsciente, traz toda a bagagem espiritual em termos de conhecimento, mas o consciente é totalmente apagado. A gente entra com um disc completamente em branco. Não é? Como se fosse um disc em branco, com a memória completamente apagada, deletada. Muito bem, então vamos aí, apagando essa luz do pódio, por gentileza. Então, por que voltar a viver na Terra? Eu pedi, baixo, né? e o Então, ministro nós Clarencio vamos aceitou. É preciso viver de novo para evoluir. Há lições que só a vida na Então, Terra... eu vou começar, porque estava muito baixo. Estamos alto aí atrás? Ok, muito obrigada. Dona Laura, eu sei que a senhora não precisa mais reencarnar. Então, por que voltar a viver na Terra? Eu pedi, e o ministro Clarencio aceitou. É preciso viver de novo para evoluir. Há lições que só a vida na Terra pode nos dar. Além disso, programamos uma vida que tem tudo para dar certo. Mas nunca se sabe. Enquanto isso, doutor André, cuide bem de Heloísa. É por ela que eu estou fazendo isso. A reencarnação é a melhor escola. Ela se juntará a nós assim que for possível. Será minha filha. Como mãe, espero poder ajudá-la a ter mais aceitação e não ser tão apegada à matéria. Vamos confiar na providência divina e ter fé. Assim esperamos. Dona Laura, obrigado por tudo. Tome conta do meu filho, André. Olha a cara do Lísias, parece estar num funeral. Mas é o funeral da reencarnação.
Muito bem. Então, veja que interessante, não é? É uma perspectiva, eu agora peço para vocês acenderem a luz desse lado, por gentileza, é uma perspectiva muito interessante, não é? Nós que temos tanto receio do desencarne, a sensação da morte nos traz tudo de ruim, não é? A pessoa tem uma noção muito ruim, é uma dor muito grande, é tanta transformação. Então, a nossa relação com a morte do corpo físico é realmente muito dolorosa, muito difícil. Mas nós vemos também que em esferas espirituais muito próximas à Terra, a relação também existe ainda. Ou seja, o apego à nossa realidade, às pessoas que nós amamos, é tão grande que o rapaz está aí chorando de ver a mãe, a mãe que foi a sua mãe anteriormente, em vida passada na Terra, retornando à reencarnação para cuidar da sobrinha. A sobrinha era uma menina, é uma menina extremamente difícil, teimosa, revoltada com tudo e com todos, dificílima a moça. E chegando ao ponto de escapar do nosso lar, fugir do nosso lar, tentar voltar para se encontrar com o noivo, com quem ela ia se casar, e ela desencarnou de tuberculose na época, não é? Completamente revoltada no plano espiritual. Mas não era um espírito mau, tanto é que foi acudida pela família, recebida pela família no plano espiritual, mas não queria saber de sopinha espiritual nenhuma. Toda aquela conversa na mesa, não é? Enquanto eles estavam jantando no plano espiritual, as sopas espirituais muito próximas à nossa realidade da Terra ainda, para que a transição seja mais suave, não é? Ninguém sai da Terra comendo churrasco e, de repente, não quer mais comer nada no plano espiritual. E houve até uma requisição, não é, da própria sociedade, na época eles queriam churrasco espiritual. O governador da cidade falou: sinto muito. Então, a gente vai ter alimentos, não é, mas churrasco não tem no plano espiritual. A gente precisa começar a se desapegar de certas coisas, não é? Então, aí vem um comentário lindíssimo do mentor, do instrutor de André Luiz, do assistente Jerônimo, dizendo o seguinte: a morte do corpo é um fenômeno natural. Ao que a pessoa, aquele que persevera no bem, a passagem é agradável e natural, pois aquele que sabe o quê? Viver bem, morre bem. Não é? Então, nós precisamos começar a enxergar a passagem do corpo de uma forma mais natural, porque é um fenômeno natural. Com relação à saudade, por favor, isso não tem como evitar, porque se nós sentimos falta dos nossos próprios parentes que vivem no Brasil, não é mesmo? Que não vemos há meses ou, às vezes, há anos, claro que vamos sentir imensamente a falta física das pessoas que amamos em nossa vida física na Terra. Então, existe a dor emocional, que tem todo o seu sentido, e a nossa parte é compreender, mas aquele pavor da morte, aquela sensação de horror em relação a ela, deveria ser vista, e esse é o propósito dessas palestras, de forma mais natural, para nós podermos romper com essa visão muito difícil e até completamente fora de propósito que muitos de nós ainda trazemos nessa reencarnação. E eu adoro essa imagem, porque nada melhor do que nós nos vermos na plataforma da vida. A nossa vida espiritual é um constante ir e vir. Às vezes, nós estamos chegando à Terra, estamos reencarnando, e da mesma plataforma da vida, porque a vida continua nessa e naquela outra existência espiritual, nós, muitas vezes, estamos partindo. Mas, como diz aquela lindíssima música, é um constante o quê? Ir e vir. E será assim por muitos e muitos séculos, talvez até milênios, porque a reencarnação é uma necessidade. Nós não poderíamos nos desenvolvermos espiritualmente no plano espiritual? Com certeza, e crescemos, e evoluímos, e aprendemos. Mas o teste é na Terra. O teste é na encarnação, seja na Terra ou em qualquer outro planeta. É na encarnação, porque a gente estuda para um teste
igual uma escola. Nós estudamos para um teste no plano espiritual, aprendemos matérias novas, mas o exame, o teste, é quando nós encarnamos, onde nós temos a oportunidade de realmente sabermos se aprendemos. Quantas vezes nós estudamos para um teste e alguns dias depois nós passamos? Desculpe, nós esquecemos a matéria, não é? Sinal que não aprendeu. Porque se tivesse aprendido, você não ia esquecer. Então, essa noção do conhecimento maior, ela é real. É por isso que nós estudamos, aprendemos no plano espiritual, mas aqui nós temos a oportunidade de vivenciar as lições a fim de apreendê-las, não apenas aprendê-las em nossos espíritos. Muito bem, esse filme eu acabei de mostrar para vocês. E aí vai, novamente, a referência aos slides que vocês vão ver. As imagens, é do projeto Imagem, e as referências são devidas a esse projeto incrível que foi autorizado, que a utilização do livro Obreiros da Vida Eterna foi autorizado pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem, para aqueles que já vêm acompanhando, rapidamente, os principais personagens desse livro são 5. O instrutor Jerônimo, o André Luiz, a Luciana e o Padre Hipólito são aprendizes, são estudantes, estão numa comissão de estudo por um mês inteirinho. O André Luiz, todo mundo sabe, é um médico, a Luciana é uma enfermeira, e o Padre Hipólito, o próprio nome já diz. De todos eles, o Padre Hipólito é o de mais conhecimentos, o mais avançado em seus conhecimentos. Mais um instrutor é o assistente Jerônimo. Muito bem, os casos a serem atendidos são 5. E nós vamos aí à desencarnação de Dimas. Tem alguém cantando? Estou ouvindo alguém cantando. Não é? Tem ninguém cantando? Gente, que coisa estranha. Punk. Muito bem. Então, vamos ver. Eu podia jurar que eu estava ouvindo alguém cantando. Muito bem. Aqui foi onde que nós paramos na última aula. O André Luiz estava retornando com esse rapaz moreno aqui, é o instrutor Jerônimo, o Padre Hipólito e a Luciana. Eles estavam retornando de uma excursão, onde eles levaram todos os 5 candidatos à desencarnação para a casa transitória, a casa do Lar Fabiano, que vai ser a colônia espiritual que vai receber os nossos amigos no período de reajuste, de se acostumarem com a vida espiritual antes de eles partirem para nosso lar. Todos os 5 vieram de nosso lar, ok? 5. E aí, uma conversa muito interessante do André Luiz com o instrutor Jerônimo, perguntando, puxa vida, o Dimas nós estamos para atender a desencarnação do Dimas, e eu gostaria de saber se o caso dele é parecido com o meu, porque, pelo que eu saiba, ele está desencarnando antes do tempo. E o instrutor, aí ele pergunta para o instrutor, o caso dele é um caso de suicídio indireto? Para aqueles que não estão familiarizados, o suicídio indireto é aquele que a pessoa comete atos involuntários, inconscientes, indiretos, e morre antes do tempo. Ou come demais, ou faz isso demais, ou faz de menos, não é? Enfim, vai perdendo a vitalidade, o estilo de vida, dorme 3 horas da manhã, 4 horas da manhã o tempo todo, assistindo televisão, não é? Vive uma vida desregrada, sem equilíbrio, vai gastando o físico, não é? Contrai doenças que não estavam no programa da reencarnação. Não é? Então, a nossa vitalidade física é como se fosse um novelo de lã. Aliás, isso é uma teoria de psicólogos atuais, não tão próximas, de uns 30 anos atrás, eles vieram com essa teoria muito interessante, que tem tudo a ver com o espiritismo. Então, a nossa vida, em termos de vitalidade, é como um novelo de lã. Você vai vivendo e o novelo vai diminuindo até você chegar no último fio, quando você desencarna. E é uma imagem belíssima, porque nós somos ligados ao corpo através de um fio, de uma artéria fluídica,
de um fio que quem olha de lado, quem olha de fora vê o fio ligado a partir da cabeça da pessoa ao corpo e vê um fio prateado. Não é? A descrição dele é um fio prateado. Então, esse novelo chegou a um momento que ele é totalmente desenovelado e a pessoa... Como? Como? Deslinhado? Desalinhado. Todo dia eu aprendo alguma coisa. E não é interessante que a pessoa fala, ele está pelo último fio? Não, ele está por um fio. Ele está por um fio, é um dizer do Brasil, não é? Na nossa terra maravilhosa. Então, ele está por um fio, realmente está pelo último fio. Interessante, né? As pessoas, sem terem conhecimento espiritual, o povo vem com essa intuição das realidades espirituais. Muito bem. Eu só quero fazer um disclaimer aqui, é um aviso amoroso. Nós vamos ver algumas cenas muito fortes aqui. E elas têm apenas o propósito de esclarecer. O fim é belíssimo. O fim de toda essa história é maravilhoso. Então, nós precisamos conhecer. É a mesma coisa de nós estarmos numa aula de biologia e o professor está mostrando a laringe por dentro, a faringe. Mostrando no estômago, a pessoa fazendo lá a digestão, aqueles sucos gástricos horrorosos, né? Aí você vê um filminho daquilo, você fala, nossa, estava tão gostoso aquele churrasco, tá? Minha barriga fica assim, dentro dela, meu estômago fica assim. Então, a gente vai ver a anatomia da desencarnação. Então, veja, uma coisa natural, e vocês vão ver que é tudo muito, muito bonito mesmo. Muito bem. Então, chega aqui... o André Luiz, com a equipe, não é? Na casa do Dimas. O Dimas morava no interior do Rio de Janeiro, numa casa bastante simples, numa cidade do interior do Rio. E você veja que está cheio de gente, não é? Gente animada, feliz. São espíritos amigos, espíritos que trabalhavam com o Dimas. O Dimas foi médium na reencarnação que ele estava acabando de viver na Terra, e foi um trabalhador maravilhoso, um trabalhador anônimo. Ninguém sabia da existência do Dimas, estava ele nas equipes de desobsessão, assistindo a todos os tipos de espírito em necessidade, não é? E dedicou-se de uma forma tremenda. E teve uma infância difícil, uma vida material extremamente difícil, há um relato que, inclusive, a instrução dele foi... Ele era literalmente desnutrido na primeira infância dele. E gastou tanto o corpo físico dele trabalhando, foi tão difícil materialmente a vida dele, que ele realmente estava desencarnando antes do tempo. Mas o instrutor esclarece que não era suicídio. E ele diz, algumas existências perdem pela quantidade de anos, mas ganham pela qualidade. E é o caso de Dimas. Então, vocês vejam aqui amigos espirituais que sabiam do desencarne dele e vieram fazer uma homenagem ao Dimas. Alguns são pessoas que foram simplesmente assistidas pelo Dimas, outros foram companheiros de trabalho do plano espiritual, na casa espírita onde ele labutava. E aí, um deles pergunta ao instrutor Jerônimo, tinha acabado de chegar. O instrutor vê todo aquele mundo de gente. Falei, nossa, o que está acontecendo? Aí vem um amigo e pergunta para ele e fala, nós estamos aqui para prestar uma assistência, uma homenagem ao Dimas. E o instrutor fala, olha, gente, maravilhoso, mas hoje não vai ser possível. Nós vamos recomendar que essa homenagem seja feita quando o Dimas estiver sendo levado para a casa transitória, não é? Para o lar Fabiano. Ele está extremamente alterado, por estar muito ligado aos seus familiares, preocupado com o futuro deles. Ele está num estado de uma agitação psíquica enorme, ele não está bem. Então, ele ver mais pessoas não vai fazer bem. E aí ele faz um comentário muito interessante.
o estado de inquietação dos familiares estavam perturbando o processo de desencarne. Então, qualquer alteração só iria fazer o Dimas sofrer mais espiritualmente falando. Muito bem, então ficou adiada a homenagem para o dia que ele fosse, com o grupo todo, finalmente para a casa transitória. Aí nós encontramos o Dimas, né, no seu último dia, nas suas últimas 24 horas, e Luciano, o instrutor, não é? E aí o Jerônimo, esse rapaz moreno, o instrutor, vira para eles e fala... aliás, ele vira para o André e fala, André, dê um passe com grandes energias vitais para o Dimas, porque nós precisamos promover uma melhora fictícia. Quantos e quantos casos de parentes muito amados nós sabemos, de amigos, que estão nas últimas, e a pessoa tem uma melhora repentina, e é uma questão de horas, a família toda se tranquiliza, os amigos se tranquilizam, e é, bom, suficiente para o plano espiritual conseguir tirar aquele espírito do corpo com menos problema e desgaste para a pessoa. Então, foi isso que estava acontecendo aqui. Não é? A família estava prendendo Dimas, a ponto da esposa, naquela lamentação impressionante, aquela dor dela, formou uma rede fluídica cinzenta em torno do Dimas, que não deixava nem o Dimas, entre aspas, respirar. O primeiro impedimento a ser destruído para eles conseguirem levar o Dimas é distrair a esposa, pensando que o marido estava melhorando, para ela ir dormir, porque o Dimas aí vai dizer para ela, eu estou me sentindo bem, melhor, querida, vá descansar, né? Tantas horas aqui, você comigo, eu estou me sentindo melhor. Ela falou assim, você tem certeza? Ele fala, tenho certeza. Aí o plano espiritual, né, os mentores aproveitam na hora, puxando ela, colocando ela para dormir. O Jerônimo ainda manda dois outros assistentes para mantê-la calma e distante do Dimas para eles conseguirem trabalhar, para eles terem condição de desatar o Dimas sem maiores desgastes, que ele estava muito doente, sofrendo fisicamente, inclusive, não é, com uma cirrose hipertrófica, e não era de álcool. Não é? Foram um dos grandes desgastes físicos que ele passou. Muito bem. Aí, de repente, entra um espírito que nós podemos ver super iluminado, não é? Outro grupo de amigos também querendo dar assistência e estar com o Dimas esse tempo todo, mas o grupo todo fala, olha, vocês esperem lá fora, por favor, continuem a orar, nós vamos avisar vocês quando a hora chegar. Não é? Muito bem. Aí, finalmente, eles conseguem promover o desencarne, o desenlace do corpo espiritual do corpo físico de Dimas, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui, a isso. Ó. Isso aqui é Dimas espírito, isso é o corpo dele. Ele já tinha acabado de desencarnar, ele tinha acabado de morrer. Tá? O corpo tinha acabado de morrer. Eles tinham acabado de cortar, vamos dizer, cortar as energias básicas, mas o o cordão prateado que ligava o corpo de Dimas ao Dimas espírito não tinha sido cortado ainda. Você fala, nossa, mas eu ouvi falar que tinha de cortar o fio. Mas ele estava tão abatido, tão contundido, que ele não tinha condição de ser levado imediatamente. O que faz o assistente Jerônimo? Chega a mãezinha dele, né? Chega a mãezinha do Dimas, porque ele, no momento da prece final, ele chama pela Mãe Santíssima e pede pela presença da mãe. A mãe é aquele espírito iluminado que vocês acabaram de ver há um minuto atrás, e ela recebe o Dimas desmaiado, desacordado, e fica com ele. E o Jerônimo diz para ela, nós vamos voltar amanhã.
continue dando os cuidados imediatos a ele, nós vamos retornar, porque o cordão ainda não pode ser cortado. Muito bem. Aí, nós vamos entrar numa cena de que vocês nunca mais vão esquecer. Vocês nunca mais vão entrar no velório e se portarem da mesma forma. Porque a gente entra em velório até como um acontecimento social, vocês já perceberam? A gente fica compungido, a gente cumprimenta os parentes, os familiares, presta os nossos respeitos ao desencarnado querido, ao amigo, ao parente, não é? Mas, passado algumas horas, o pessoal começa a distrair, começa a conversar, como se fosse um acontecimento social. E vocês vão aprender coisas que vão ficar marcadas para o resto da existência de vocês. E vão passar a contribuir com muito amor toda vez que vocês forem a um velório. Sobretudo aqui nos Estados Unidos, nós escolhemos morar aqui, não é? Pelo menos a maioria está aqui no estado de passagem, está querendo morar aqui. Procura, ora, pede e passa por situações impressionantes para conseguir uma célula verde, que a gente não vai dizer em inglês, porque não há necessidade. Então, as pessoas passam realmente vários anos de sua vida buscando essa célula verde. Então, nós precisamos conhecer a cultura daqui. Quando nós vamos a um velório aqui nos Estados Unidos, para nós, a princípio, para quem não conhece ou para quem é novo aqui, é um choque. Primeiro, que as pessoas não são enterradas imediatamente ou cremadas imediatamente. Os que têm condição financeira melhor, eles mantêm a pessoa por vários dias, o corpo vários dias, a fim de que o enterro seja, ou a cremação seja, tipo, de 3 a 5 dias depois. Não é? Então, é uma coisa impressionante. Aqui nos Estados Unidos, então, é que é mais impressionante. Porque chegam as pessoas com um prato de lasanha, de pot roast. Eles chegam no velório com um prato de comida. Você fala, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas é uma coisa assim que depois que você entende, você acha bonita. Porque a primeira coisa, quando você está numa grande dor, você está, às vezes, com criança em casa, com outros parentes em casa, você não tem nem condição de fazer um jantar para as pessoas, não é mesmo? Não tem a menor condição, não está conseguindo pensar, está tão dolorido, não é? Então, chega os amigos, os parentes, com um prato de comida, não é? O meu vizinho, outro dia, além do prato de comida, eles trouxeram garrafa de cerveja, assim, crates, né, de garrafa de cerveja, uma festa, não é? Então, estava lá o pessoal tomando beer, assim, parecia uma festa. Eu falei, nossa, isso tem um lado bonito. O pessoal alegre, feliz, mas o álcool realmente não teria muito cabimento, não é? Sobretudo pelo que a gente sabe, o que está envolvido. Mas o pessoal buscando, mostrando fotos da pessoa, vídeo na televisão, né, da vida da pessoa, celebrando a vida da pessoa. Esse período, na realidade, de 3 a 5 dias, é um período de luto e de preparação. É muito menos chocante do que o seu parente desencarnar hoje e, no outro dia, você já está, normalmente, acompanhando o ente querido, o amigo, para o cemitério, para a cremação. Para nós, aqui nos Estados Unidos, ainda é muito mais difícil, não é? Porque, às vezes, nem para o enterro dá tempo da gente chegar. Não é? Então, é um processo de desapego muito forte e muito traumático, porque você não tem nem tempo de tomar conta do choque emocional realmente do acontecimento. É muito forte. Então, vamos compreender esse hábito da cultura americana com melhores olhos, porque existe uma boa intenção. Mas aqui, muito mais do que no Brasil, em culturas como a nossa, eu não sei como é na Europa, mas aqui, ainda mais que o problema é realmente mais significativo, porque as pessoas perdem a conta do que está acontecendo. No entanto, a maioria dos wakes, que eles chamam aqui, a pessoa fica na casa do funeral, né, o corpo fica exposto por algumas horas, mas, às vezes, a família se reúne em casa, não com o corpo
não com o corpo da pessoa desencarnada presente. Vocês vão ver agora um hábito do Brasil, não é? No Brasil, a pessoa morria, o caixão ficava na casa da pessoa, normalmente na sala de jantar ou na sala. Estou errada, é isso? Isso era muito comum. Eu creio que hoje em dia já não seja mais assim, né? Porque a maioria das pessoas desencarnam, elas ficam no hospital, né? Para a maioria delas. Tem casa funerária no Brasil agora? Claro, eu moro aqui há 30 anos, no meu tempo do Brasil não tinha, não. Era você ia para o velório no cemitério, no meu tempo de Brasil. Então, tem casa funerária igual aqui nos Estados Unidos? Nossa, que legal. Muito bem. Eu veja, que legal em termos, porque, veja, eu pessoalmente, tem todo um lado, né? Eu, pessoalmente, acho muito chocante a pessoa ter a lembrança daquela criatura que ama dentro de casa, não é? Mas outros já criticam que é preferível que a pessoa esteja em casa, que é todo um processo psicológico de acostumar com o desencarne. Tem tantos lados em termos de análise. Mas, veja, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: não importa se é na casa funerária, não importa se é aqui nos Estados Unidos com a lasanha e com o pot roast que eles chegam na tua mão, não é? Não importa se esteja no Brasil, lá no cemitério mesmo, não é? Ou no hospital, lá embaixo, né? na capela do hospital. Como é que chama? Na capela do hospital. Não importa, foi um velório. Nós, espíritas, precisamos ter consciência do que está acontecendo. Você veja no caso do Dimas. Cada desencarnação é uma desencarnação diferente. Que isso fique claro. Nós estamos aprendendo vários casos, vocês vão ver desencarnes muito bonitos, um deles lindo aqui e um muito difícil, e esse mais comum, vamos dizer assim. Mas vocês vejam, lá está o Dimas, não é? E o que vocês veem aqui, gente? O que é isso aqui? Gente, já estava no velório. O cordão de prata não tinha sido cortado ainda. O que significa isso para a pessoa recém-desencarnada? Você veja que ele ainda está dormindo, desacordado aqui, né? E o André Luiz chega no dia seguinte, no velório, sem cordão prateado desligado, e pergunta para a mãe do Dimas como é que ele está, né? Ele falou assim: olha, ele está aqui, está melhor do que ontem, mas toda vez que um parente ou um dos entes queridos se debruça sobre o caixão e começa a chorar, ele tem verdadeiros choques e começa a ter convulsões, começa a passar mal e está, até agora, está sonhando, está dormindo, mas ele não está tendo um sono calmo, ele está tendo um pesadelo em cima do outro, por causa do impacto das pessoas que estavam visitando ele. Esse impacto só existiu porque ele ainda estava ligado ao corpo. Você fala: nossa, cadê esse mentor que não desligava o cordão do Dimas? Ele não desligou o cordão do Dimas porque ele não... Ia ser pior ainda, ele estava num estado de tanto despreparo que ia ser mais difícil ainda para ele o desencarne. Não ia ser uma coisa suave e gostosa. Muito bem, então a gente aprendeu uma coisa, que às vezes, quando a gente chega num velório, o cordão de prata pode não ter sido desligado ainda. E qualquer vibração positiva que você trouxer só vai auxiliar a pessoa, tem um impacto direto, assim, é um choque. Só que quando é negativo, mas é um alívio, é um bálsamo quando nós entramos lá com uma condição de amor. Um primo meu, recentemente, o ano passado, desencarnou, e eu falei para minha irmã, a família estava em estado, um rapaz muito jovem ainda, estava em condição realmente lamentável, né? Sem o menor conhecimento espírita, revoltados, porque ele, como se a gente não fosse morrer. Porque agora, como se cada um não tivesse um plano de vida. Por que não? Não é? E por quê? Por quê? Enfim, aquelas coisas. E eu falei para minha irmã: olha, dê atenção a todos, procure consolá-los, mas fique ligado no Toninho. Fique ligada no Toninho. Porque ninguém vai lembrar dele.
Vai ser a choradeira total, todo mundo consolando, e ele vai estar lá, no caixão, com o impacto de revolta, de incompreensão, de agonia, de angústia desse mundo de gente da família. Então, vá para lá orando por ele e fique ligado o tempo todo orando por ele, porque você provavelmente vai ser a única que vai auxiliar o Toninho agora. Imagine vocês. Ela falou assim, Lívia, eu fui e eu fiz exatamente o que você fez, o que você falou, o que você recomendou. Eu falei assim, essa recomendação não é minha, são dos mentores. Não é? Muito bem. Então, agora, nós vamos ver uma parte de comentários de o que aconteceu durante o velório no livro. Então, vamos aqui. Ó. O que eu chamo, isso aí é o título que eu dei esse slide, do que seja uma conscientização fundamental. A gente vai lá para chorar ou para ajudar? Você fala, ai, Lívia, mas eu fico emocionado, eu estou sofrendo, é o meu ente querido, é o meu filho, é o meu esposo. Veja, vamos chorar, mas sem revolta. E vamos lembrar de quem é o maior necessitado, é aquela pessoa que está passando pela maior transição da vida dela. Vocês viram o impacto do processo reencarnatório. Pessoas vão para institutos especializados da reencarnação. É todo um processo. Não é fácil reencarnar para o espírito, sobretudo aquele que tem maior conhecimento. Não é? E também não é fácil emocionalmente, espiritualmente, todo o processo, desencarnar também. Então, quanto mais nós soubermos, mais nós temos condição de manter algum equilíbrio. É claro que nós vamos chorar, aquela história de dizer, eu sou espírito, eu não choro. Que isso, gente? Por favor, você acha que você não vai ficar emocionado? Ou houve passou um passarinho não, uma águia, né, na minha casa, e tem um lago perto. E a águia catou um peixe, cortou o peixe pela metade e caiu dentro da lareira da minha casa. Gente, eu tentei limpar o máximo possível. No dia seguinte, minha casa tinha sido invadida por moscas selvagens. Eu nunca vi uma mosca, sabe aquela mosca azul enorme? Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é o purgatório. Porque era uma coisa impressionante. E eu ficando pensando no pobre do peixinho, não é? Eu fiquei emocionada. Quando eu fui ter de matar a mosca, gente, eu juro que eu chorei. Eu falei, o meu marido virou para mim e falou, você está precisando de psiquiatra. Eu falei, meu Deus, eu vou ter de matar esse bichinho. Ele, mas o que você vai fazer? Lá fui eu com spray, fui lá e peguei o pano de prato, tacava em cima das... Foi assim, traumatizante. Então, eu chorei, gente, por uma mosquinha. Agora, você vai me dizer que eu não vou chorar quando minha irmã, minha mãe, meus pais, não é? Meu esposo desencarna? É óbvio, vocês também, porque essa é a parte emocional, e isso é completamente compreensível. Muito bem, André perguntou à mãe de Dimas como ele estava, e ela respondeu que ele vinha melhorando de modo sensível. Que os resíduos que o ligavam ao cadáver, ao corpo morto já, né, estavam quase extintos. Então, tem uma vitalidade que que ainda não tinha acabado, não é? Ainda não estava extinta. O fluido vital ainda não estava extinto. E que Dimas estaria melhor caso tivesse a cooperação dos amigos encarnados. Vamos sofrer, mas vamos sofrer com amor. Vamos lembrar que existe uma pessoa ali necessitando muito mais do que nós no processo da desencarnação. Muito bem. Cada vez que os parentes se debruçavam em pranto sobre os despojos, né, sobre o corpo dele, Dimas era chamado ao cadáver, com prejuízo para sua recuperação. Devido a isso, estava induzindo Dimas ao sono, devido a isso, eles estavam induzindo Dimas ao sono, a fim de que ele repousasse. O sono poderia ser calmo, mas estava povoado de pesadelos provocados pelas imagens mentais sobre o morto contida nas evocações dos encarnados. As projeções mentais das pessoas em sofrimento, dos familiares, estavam, na realidade, sendo gatilho para verdadeiros pesadelos que o pobrezinho estava vivendo. É assim que a gente quer cooperar? Na realidade, nós pensamos tanto em nós, o nosso sofrimento, a nossa dor, mas hoje nós estamos conhecendo um outro lado.
a pessoa que está desencarnando, se ela tem uma evolução espiritual relativa, ela vai sofrer se você não cooperar. Então, vamos auxiliar. Muito bem. Aí vem uma parte muito interessante. Não é? Aí o pessoal estava batendo papo. Começaram a contar da vida do Dimas e aparece alguém de repente. Uma das pessoas, um dos amigos do Dimas, começou a contar um caso. Começaram a contar a história da vida do Dimas, né? Situações aqui e ali, umas gozadas, outras não. E uma das coisas que eles contaram, que o Dimas foi testemunha de um crime e nunca, delatou. Nunca delatou as pessoas por situações, por motivos que nós desconhecemos no livro. Mas o que eu inverti aqui a ordem. Desculpe. Muito bem. Aí vi um monte daquele conversa. Eu pulei um slide. Vi um monte de conversa leviana, todo mundo falando um monte de coisa que não tinha nada a ver. E, de repente, uma das pessoas começaram a contar um caso que o Dimas, do crime que ele presenciou. Esse aqui é o rapaz que estava contando o caso do Dimas, né? Que, falando do rapaz que tinha sido assassinado, fez com que esse rapaz aqui, que o espírito desse rapaz, viesse atrás. Você está me chamando, porque, na realidade, desculpe, não foi o rapaz que foi assassinado, foi o criminoso. Desculpe. Esse rapaz aqui estava contando o caso, ficou falando desse criminoso, e o criminoso foi evocado através da história, e, de repente, aparece no meio do velório. Agarra o rapaz e fala assim, você é o meu juiz, você é o juiz, porque ele estava em processo de culpa, você é o juiz. Aí o rapaz tomou um baita de... Sabe aquele suor frio? Calafrio? Aí todo mundo começou a rir que ele tinha tido um baita de um calafrio. Não é? Mas aí a gente fala, aí você já fica sabendo, os calafrios pode ser coisa boa, pode ser suor, pode ser menopausa, pode ser tudo, mas pode ser espírito. Muito bem. Junto desse criminoso vinham outras figuras, né, também trevosas, difíceis. Não é? E aí, em seguida, o criminoso vê o caixão com o corpo do Dimas, aí vai lá, se ajoelha para o Dimas e fala assim, você nunca contou meu crime. Você foi a bênção da minha vida. Me perdoe, não é? Socorre-me, amigo fiel, que me envolveu com sua caridade sem limites. Tem compaixão de mim. Aí, o que acontece? Quando o criminoso se ajoelha do lado do Dimas, aí é que desequilibrou mais o Dimas, vocês concordam? Porque a situação dessa entidade em profundo desequilíbrio, não é? Aí, o que os amigos espirituais fizeram? Os amigos da equipe de proteção pediram à entidade e seus companheiros que se afastassem em consideração ao próprio Dimas. Enquanto isso, Dimas, espírito recebendo choques desagradáveis através do cordão prateado, presa de terrível pesadelo, tentava soltar-se dos braços de sua mãe, aí ele entrou numa crise. Ele sentindo aquele choque, levantou, quis se movimentar, voltar para o corpo, aí os amigos dão um passe calmantes e aí ele adormece de novo. Aí há um comentário interessantíssimo. Deixa eu ver se eu coloquei esse comentário no slide. Muito bem. Não coloquei, então vai o meu comentário oralmente. O Dimas era espírita, como nós comentamos, mas o velório, a casa dele, durante o velório, tem essa visita inesperada. Na realidade, houve uma intrusão de uma entidade sofredora, que foi o caso criminoso, e entidades de baixo nível espiritual, como vocês viram. Não é? Aí o André fala, meu Deus do céu, nós estamos aqui, uma equipe inteira do nosso lar, auxiliando o Dimas. Como é que esses espíritos entram aqui dentro da casa dele? Aí um dos amigos espirituais, não da equipe, mas que estavam lá atuando, viram para o André e falaram o seguinte, o Dimas, apesar de ter sido grande devotado, de ter sido
ter se devotado imensamente à causa do bem, ele se distraiu de desenvolver a oração contínua e metódica dentro do lar. Ele não desenvolveu em sua casa o hábito da prece. Aí veio, entre parênteses, né, o evangelho no lar. Então, apesar de ele estar sendo imensamente atendido, muito bem atendido, a casa não tem defesa vibratória. Por isso que essas entidades entraram. Gente, isso é um outro aprendizado impressionante. Você veja, um trabalhador do bem, distraído, não fazia evangelho no lar, a casa não tinha a menor proteção vibratória. E a proteção, o desenvolvimento dessa proteção magnética, ela não acontece da noite por dia. Não é um dia que você faz evangelho no lar e fica tudo bem. São vários, né? Aí até você desenvolver, os mentores saberem que podem contar com aquela família se reunindo, aí eles começam realmente a visitar e passa a ser um compromisso deles em relação àquela família. Uma coisa muito bonita e muito séria do ponto de vista de proteção espiritual. Mas ele, que tinha maior consciência, ele não desenvolveu na família o hábito da oração. Aí você fala, nossa, mas a minha... A gente poderia dizer entre nós, né? Mas a minha família não é espírita, eles nem aceitam. Tudo bem, faz sozinho. Eu sou espírita, meu marido é coitadinho. Fica lá dormindo, assistindo beisebol, e eu faço 10 horas da noite, evangelho no lar, todo domingo na minha casa. Não é? Aí eu fico orando por ele, para o despertamento dele. Não é? Mas foi difícil. Hoje eu estou na cozinha, antes era no banheiro, fazia escondida. Então, houve um avanço, porque hoje ele aceita. Pergunta? Eu faço eu e os mentores que vêm visitar. Não é? Faço sozinha, ele não participa, e eu vou fazer o quê? Então, eu fico orando para a alma dele. Então, realmente melhorou muito, mas foram anos de muitas dificuldades. Falei, nossa, Lívia, você deve ser devedora, porque, afinal de contas, uma dirigente de centro espírita, não é? Cair na mão de um coração que ainda nem aceitar espiritismo. Mas, gente, eu já contei tanta mentira. Se depender das mentiras, eu vou passar algumas horas no umbral. Porque tinha um trabalho que a gente fazia aqui no sábado de manhã, que era o trabalho de obsessão, que eu fazia escondida. 2 anos de mentira. Era uma mentira atrás da outra. Aí, certamente ele deve ter me seguido, né? Falei assim, está com caso, não é possível. Né? Porque era uma coisa impressionante. Até que um dia ele encontra com o marido da nossa irmã Sabrina. Foram os dois jantar. Aí ele vira para... Mas essa história tem de ser contada, porque é muito gozada. Ele vira para o time e fala assim, o que acontece lá no sábado de manhã? What happens there? Certamente ele deve ter me seguido, não é possível. Aí o marido dela fala assim, mediumship. Mediunidade. Gente, é muito gozado essas almas que a gente traz, não é? Mas aí, então... Muito bem. Aí, finalmente, chega o irmão Jerônimo e corta o cordão de prata, e ele é finalmente liberto. Não é? No dia seguinte, quando Jerônimo chegou, André lhe disse que havia aprendido que os velórios não são pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio, em nome da consideração devida àquele que se desenfaixa das vestes carnais. E nós estamos quase no finalzinho. Mas, antes de mostrar o próximo slide, eu vou precisar esclarecer vocês aqui, primeiro. Não é? Nós, agora, saindo do velório, a gente vai para o enterro. Né? Sai o cortejo, não é? E a gente vai saber o que vai acontecer. E a gente vai ver o que um espírito, o quanto que um espírito é protegido, uma pessoa de bem, até o último instante da sua existência, mesmo quando já está até desligado do corpo. É uma coisa muito bonita. Tem um lado que não é muito bonito, não, mas a gente precisa saber. Então, a gente está aqui fazendo a anatomia, não é? Estudando biologia, olhando por dentro o que está acontecendo. Então, primeiro eu vou mostrar, antes de mostrar as fotos, eu vou mostrar para você o que vem. Aí vem o despertamento, né? 2 horas antes do enterro, o Jerônimo auscultou como médico, é coisa. No plano espiritual é tudo diferente. Auscultou o Dimas, e, em seguida, cortou o liame, o cordão
o cordão prateado, e imediatamente, quando ele cortou a ligação do espírito com o corpo, imediatamente houve uma transformação até na aparência do Dimas, porque cortou o quê? A linha, a artéria fluídica de vitalidade com o corpo. Então, sem o apêndice prateado, que funcionava como uma artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais, em readaptação, quase de imediato o corpo dele começou a mostrar os sinais de decomposição. Em compensação, Dimas, desencarnado, despertou, muito bem, por sinal, não é? Despertou como de um longo sono. E, angustiado, a princípio, fitou a mãe gritando num misto de júbilo e sofrimento. Mãe, minha mãe, você está aqui. Foi quando ele finalmente teve consciência do quê? De que ele estava desencarnado, porque a mãezinha dele já tinha desencarnado há muito tempo atrás. Né? Então, veja o amor, a misericórdia, o cuidado do plano espiritual, de a primeira pessoa que ele viu foi a mãezinha dele, né, para auxiliá-lo no processo de adaptação. A mãe, então, aconselhou, meu filho, refreie a emoção. Isso para a gente agora, a lição agora é para a gente. Quando a gente desencarnar, é uma grande emoção, é ou não é? Mas aí ele ficou super emocionado quando viu a mãe, mas ela disse, refreie a emoção, senão ela ou a emoção o prejudicará. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Não se preocupe com os que ficaram. Lembra que ele estava super preocupado com a família, né? Deus ampara a todos. O verdadeiro amor desconhece fronteiras. Não se aflija nem se lastime. Fale pouco e ore muito. Acompanharemos os seus despojos até a última morada, ou seja, até o cemitério, e nós estamos te amparando. Não tenha medo, o qual sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você se encontra. Então, toda essa orientação a mãezinha dele estava dando. Ao lado do corpo, Dimas tentou orar, mas não conseguiu se concentrar. E, percebendo que ele não estava conseguindo se concentrar, o que o Jerônimo fez? Chegou, inspirou uma das pessoas presentes a fazer uma oração, e ele, um companheiro pronunciou uma prece muito inspirada, pela inspiração do próprio mentor espiritual, e, imediatamente, Dimas experimentou o quê? Imensa consolação. Muito bem. Aí, começou o caminho, né, para o cemitério, e os espíritos seguiam o cortejo em número superior a 20, inclusive Dimas. Então, tinha toda a família, os amigos do Dimas, indo para o cemitério, e do lado espiritual também tinha os amigos do Dimas, o próprio Dimas, não é? Entre os encarnados havia muita tristeza, muito constrangimento, mas entre os desencarnados imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Muito bem, agora, olha que interessante, um fato surpreendeu o André Luiz. Quando eles estavam chegando no cemitério, ele vê os muros do cemitério cheios de espíritos gritando, espíritos não bons, não é? Ignorantes, gritando de forma ensurdecedora. Muitos vagabundos sem corpo físico endereçavam gracinhas e piadas aos amigos do morto, né? Dizendo, olha aqui, então, isso aí, seu amigo está indo embora, não é? Então, aquela algazarra nos muros do cemitério. Você fala, nossa, pois é. No entanto, ao perceberem a presença de Jerônimo, que é o mentor espiritual, pela sua luz, a equipe que estava lá, a presença do Jerônimo e da equipe, aí eles mostraram uma fisionomia de enfado, e um dos vagabundos lá disse, esse aí não adianta a gente tentar perturbar, não é? Ele é o quê? Protegido. Então, aquelas entidades desocupadas estavam tentando se aproveitar dos últimos resquícios dos fluidos, porque é isso que acontece, não é? Eles tentam se aproveitar dos fluidos, e aí o Dimas, e aí eles viram que não tinham como, né? O padre Hipólito explicou, então, ao André Luiz que o fato de estarem acompanhando o corpo do Dimas não era para ele apenas se acostumar com a ideia de que ele estava desencarnado. Isso é muito comum a gente ver no nosso próprio enterro. Não é? Então, não é apenas por isso. Não é?
eles não apenas acompanhavam para exercitar o desencarnado nos movimentos iniciais da libertação, destinava-se também à sua própria defesa, impedindo que os malfeitores desencarnados atacassem o seu corpo físico. Não é? Ante os olhos atônitos de André, aí ele viu o instrutor Jerônimo dando passe no corpo desencarnado do Jerônimo, para que qualquer resíduo de vitalidade se dispersasse na atmosfera e não tivesse a menor condição de o corpo dele ser atacado. Então, veja o respeito e a proteção dele até o último minuto. Ali fica o último momento da existência do Dimas, protegido por todos esses espíritos abençoados, e ele desperta no plano espiritual. Não é? Agora, esse momento de luz, esse reencontro realmente abençoado. Então, a vida vem, nesse vai e vem, e a gente vai crescendo, a gente volta, a gente retorna, a gente volta para a Terra, volta para a vida espiritual, e hoje nós estamos aprendendo que, da forma com que nós vivermos, melhor nós vamos desencarnar. Nós vamos ver outros casos onde o desencarne é extremamente facilitado. Um deles foi assim, quase que num passe de mágica. A pessoa era tão desprendida que, na realidade, ela própria auxiliou no processo de desencarne. Não é? Então, isso foi um caso de um espírito, depois nós vamos ver um caso de uma senhora protestante, maravilhoso também, e todos eles, vindos de nosso lar, na realidade foram 3 espíritas, um protestante e um católico. Não é? E nós vamos ver os casos a semana que vem. Vocês gostaram? Interessante, não é, gente? Tem algumas partes fortes, mas nós aprendemos agora e vemos a vida, o amor e o amparo que nós podemos dar a tantas pessoas de uma forma muito diferente, não é mesmo? E agora eu vou convidar vocês a lembrarem de todos os entes queridos de vocês, de todos eles, que já partiram para a vida espiritual. Nós vamos pedir ao nosso companheiro Rafael para colocar uma música bonita, quem sabe um Ave Maria, e vamos acompanhar nosso querido irmão Valdo nas vibrações da noite, e por que não endereçar agora aquela vibração de amor, de reconhecimento, de amizade, de gratidão às pessoas que nós tanto amamos. Provavelmente, eles só receberam de nós grande sofrimento, emoções de grande sofrimento ao longo dos anos. Mas que tal agora, com esse esclarecimento abençoado, nós interessarmos a eles o nosso maior amor, a nossa emoção superior, na certeza de que todos nós um dia vamos nos encontrar. Nós convidamos a todos a virem aqui na quinta-feira, onde nosso irmão Luiz Lima, um dos palestrantes que nós tanto estimamos, vai fazer uma palestra em inglês nessa quinta. Anunciaremos depois. Muito obrigada a todos. Até a semana que vem. Somente para informar.